Bem-vindos ao Entre Linhas do Código. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 7, Tratamento de Erros do Código Limpo. Sabe, essa semana eu estava trabalhando num projeto e, cara, as mensagens de erro eram mais enigmáticas que hieróglifos antigos. Me fez pensar, tipo, deve ter um jeito melhor de fazer isso, né? Com certeza. É exatamente disso que esse capítulo trata. Código Limpo é cheio de sabedoria, mas esse é tipo um guia de sobrevivência para navegar no terreno traiçoeiro dos erros. Gostei, um guia de sobrevivência. Então me fala, qual a primeira regra de sobrevivência nessa selva de código? Bom, o livro começa com uma história, digamos, impactante sobre uma empresa que faliu porque a base de código deles virou um monstro tão cheio de erros que eles nem conseguiam manter as coisas funcionando. Isso Uhum. mostra que código limpo não é só estética, é sobrevivência. Principalmente quando se trata de tratamento de erros. Ah, isso é meio assustador. Tipo, você já pegou algum projeto onde o tratamento de erros era um pesadelo. É como tentar desembaraçar um monte de luzes de Natal. Ah, nem me fale. Uma vez eu passei semanas tentando decifrar um sistema onde todo erro era só uma mensagem genérica de algo deu errado. Que dor de cabeça! Por isso que a ênfase desse capítulo em tratar o tratamento de erros como uma coisa só é tão crucial. Que significa tratamento de erros como uma coisa só. Parece até filosófico. Pois é, né? É. É meio por aí. Mas a ideia principal é: você não quer o tratamento de erros misturado com a lógica principal do seu código. Ele deve ser uma preocupação separada, um módulo distinto, para você entender tanto o caminho feliz quanto o caminho do erro claramente. Pensa bem, se você tem um sistema que é projetado para lidar com erros de forma elegante, a depuração fica muito mais fácil. E você pode consertar as coisas antes que elas explodam. Faz sentido. Então, em vez de misturar tratamento de erros no código todo, você cria áreas designadas só para lidar com eles. É como montar uma rede de segurança, né? Exatamente. E Código Limpo defende muito o uso de exceções para isso, em vez daqueles códigos de retorno obscuros que a gente já viu 1 milhão de vezes. Ah, não me fale de códigos de retorno. É como tentar seguir um mapa do tesouro escrito com tinta invisível. Verdade. Códigos de retorno podem transformar seu código num labirinto de ifs aninhados. Eles escondem a lógica e tornam a manutenção um pesadelo. Exceções, por outro lado, criam um fluxo separado para lidar com erros, deixando seu código principal limpo e legível. É como ter uma rota de fuga dedicada quando as coisas dão errado. Entendi. Então você está dizendo que exceções fornecem uma maneira mais limpa de gerenciar erros porque elas não bagunçam a lógica principal do código. Exatamente. E é aqui que fica interessante. O livro sugere escrever o bloco Try Catch Find primeiro. Espera aí, o quê? Escrever o tratamento de erros antes mesmo de escrever o código que pode causar o erro. Isso parece meio contraintuitivo. Né? É como colocar o colete salva-vidas antes de subir no barco. Mas pensa bem. Quando você começa com o bloco Try Catch, você é forçado a pensar no que pode dar errado, como lidar com isso e como garantir que o sistema se recupere de forma elegante. É como construir a rede de segurança antes de pisar no arame. Certo. Eu consigo ver como isso te faria mais consciente de problemas em potencial e levaria a um código mais robusto. Então você está dizendo que começar pelo tratamento de erros pode ajudar a evitar aqueles momentos e agora, mais tarde. Com certeza. Agora, existem diferentes tipos de exceções verificadas e não verificadas, e o livro tem opiniões fortes sobre isso também. Beleza, estou ouvindo. Qual a diferença e por que isso importa? Exceções verificadas são aquelas que o compilador te obriga a tratar. Elas são tipo aquele amigo que sempre precisa de uma mensagem de confirmação antes de acreditar que você vai. Pode ser um pouco demais às vezes, né? Exceções não verificadas são mais para situações de quebrar o vidro em caso de emergência, onde não há muito o que você possa fazer para se recuperar. Então, se eu estou entendendo direito, exceções verificadas podem às vezes parecer exagero, adicionando um monte de código extra para situações onde você pode não precisar realmente fazer muito tratamento. Exato. Pode levar a muito código boilerplate que não adiciona muito valor. A chave é escolher o tipo certo de exceção para a situação. Entendi. Então, quando um erro ocorre, como podemos garantir que a exceção nos dê informações suficientes para realmente consertar o problema? É aí que entra o contexto. Imagina que você está tentando rastrear um bug e tudo que você recebe é uma mensagem enigmática como o código do erro 123. Não ajuda muito, né? Já passei por isso. É como tentar resolver uma charada com metade das pistas faltando. Exatamente. Quando você lança uma exceção, pense nisso como enviar uma mensagem para seu eu futuro, ou quem quer que seja o azarado que vai depurar seu código. Certifique-se de incluir os detalhes importantes, nomes de arquivos, números de linha, mensagens de erro específicas. Dessa forma, você pode identificar o problema de forma rápida e eficiente. É como deixar migalhas de pão para te ajudar a encontrar o caminho de volta da floresta de erros. Boa analogia. E já que estamos falando de coisas que podem te levar para o caminho errado na floresta do código, vamos falar sobre o temido nu. Ah, o tema do nu. Acho que é aqui que Código Limpo tira as luvas. É isso aí.
O livro chama um null de assassino silencioso, e por um bom motivo. Retornar null é como plantar uma mina terrestre no seu código. Pode parecer inofensivo no começo, mas força todo mundo a escrever verificações de null por todo lado, o que só leva a mais código e mais potencial para erros. Então não é só sobre o problema imediato, é sobre o efeito cascata que o null pode ter em toda a base de código. Exatamente. Pensa assim, se você retorna null, você está basicamente dizendo: ei, chamador, eu não vou te dizer se algo deu errado, você que se vire. E isso é só transferir o fardo do tratamento de erros para outra pessoa, o que pode levar a todo tipo de problemas inesperados no futuro. Então, quais são as alternativas para retornar null? Qual é o jeito, código limpo, de lidar com essas situações? Bem, existem algumas opções. Às vezes você pode lançar uma exceção, especialmente se for uma situação realmente excepcional que não deveria acontecer. É como dizer: ei, algo inesperado aconteceu aqui e precisamos parar tudo e descobrir o que é. Isso faz sentido. Então, exceções são como aqueles botões vermelhos de parar, você só aperta quando algo está seriamente errado. Exatamente. Mas e se a situação não for tão terrível? E se for algo que pode acontecer normalmente, como um abuso que não retorna nenhum resultado? Bom ponto. Não queremos lançar uma exceção toda vez que alguém pesquisar por algo que não existe. Seria como disparar o alarme de incêndio toda vez que a torradeira fica um pouco quente demais. É verdade. Nesses casos, retornar um objeto de caso especial pode ser uma boa solução. Esse objeto apresentaria claramente a ausência de um valor, sem a ambiguidade do null. Então é como ter um espaço reservado, designado. Algo que diz: não tem nada aqui, mas tudo bem, faz parte do plano. Exatamente. E fornecendo um objeto específico, você evita toda aquela adivinhação de é null ou não é que pode causar tanta dor de cabeça. Certo. Então, falamos sobre retornar null. Mas e quanto a passar null para funções? Isso é tão perigoso quanto. Com certeza. Passar null para uma função é como dar uma arma carregada para alguém sem dizer se a trava de segurança está ativada. É pedir para ter problemas. Essa analogia é bem assustadora. Então, qual é a solução? Temos que ser super vigilantes e garantir que nunca estamos passando null por aí. A vigilância é definitivamente fundamental, mas código limpo também enfatiza a importância de projetar suas funções para serem a prova de null. A prova de null. O que isso significa exatamente? Significa garantir que suas funções possam lidar com valores null de forma elegante, sem lançar exceções inesperadas ou causar outro comportamento estranho. Então é como construir uma cerca ao redor da sua função para manter esses valores null irritantes do lado de fora. É uma ótima maneira de pensar nisso. E uma maneira de construir essa cerca é simplesmente evitar usar null como parâmetro em primeiro lugar. Se um valor for opcional, considere usar um tipo ou estrutura diferente que represente explicitamente a ausência de um valor. Certo. Então, estamos falando sobre projetar nosso código de uma forma que minimize o risco de desastres relacionados a null. Mas e quanto a todo aquele código legado por aí, aquele que já está cheio de nulls? Como limpamos isso? Essa é difícil, com certeza. Lidar com um código legado é sempre um desafio, especialmente quando se trata de nulls. Mas não se preocupe, Código Limpo tem algumas orientações para isso também. Ok, me deu um pouco de esperança. Qual é o primeiro passo para enfrentar essa fera infestada de null? Teste. Como sempre, ter um bom conjunto de testes é sua melhor defesa contra comportamentos inesperados. Ao lidar com código legado, os testes podem agir como uma rede de segurança, permitindo que você refatore e limpe as coisas sem medo de quebrar tudo. Então, antes mesmo de pensarmos em remover esses nulls, precisamos ter certeza de que temos testes em vigor para detectar quaisquer consequências indesejadas. Exatamente. É como ter um mapa do campo minado antes de começar a limpá-lo. Os testes dirão onde estão os pontos perigosos, para que você possa prosseguir com cautela. Ok, os testes estão em vigor. E agora? Como realmente começamos a remover esses nulls do código? Bem, uma das técnicas mais eficazes é o encapsulamento. Você pode criar classes ou funções que envolvem o código infestado de null e fornecem uma interface mais limpa e segura para o resto do aplicativo. Então é como colocar a área infectada em quarentena, impedindo que o vírus null se espalhe para as partes saudáveis da base de código. Exatamente. E dentro dessa área em quarentena, você pode aplicar todas as estratégias que já mencionamos, lançar exceções, usar objetos de caso especial e projetar funções à prova de null. Entendi. Então o encapsulamento nos ajuda a conter o dano e gradualmente refatorar o código legado em algo mais gerenciável e menos propenso a explosões relacionadas a null. Exatamente. É um processo gradual, mas com paciência e persistência você pode transformar até mesmo a base de código mais infestada de null em um exemplo brilhante de código limpo e sem erros. Isso é encorajador. Mas eu tenho mais uma pergunta. Temos falado muito sobre evitar null e usar outras estratégias como exceções e objetos de caso especial. Mas quando se trata de exceções, como podemos ter certeza de que elas são realmente úteis?
Ótima pergunta. Porque lançar uma exceção é apenas metade da batalha. A outra metade é certificar-se de que essa exceção fornece informações suficientes para realmente resolver o problema. Certo. Porque não há nada mais frustrante do que receber uma mensagem de erro vaga que te deixa coçando a cabeça e se perguntando o que deu errado. Com certeza. E aí que entra o conceito de fornecer contexto com suas exceções. Ok, me fale mais sobre esse negócio de contexto. Como tornamos nossas exceções mais informativas e úteis? Pensa assim, quando ocorre um erro, você quer dar à pessoa que está depurando o código, que pode ser você no futuro, o máximo de informações possível para ajudá-la a rastrear o problema. Isso significa incluir coisas como o nome do arquivo, o número da linha e uma mensagem de erro clara e concisa que explique exatamente o que deu errado. É como deixar um bilhete detalhado para seu eu futuro, explicando a situação e fornecendo todas as pistas de que ele precisa para resolver o mistério. Exatamente. E às vezes é útil incluir o rastreamento de pilha também. Isso te dá um roteiro de como o código chegou ao ponto em que a exceção foi lançada. Então é como refazer os passos do criminoso, seguindo a trilha de migalhas de pão, para ver como ele escapou com o crime. Você está com tudo hoje com essas analogias. E você sabe, quanto mais informações você fornecer em suas exceções, mais fácil será depurar e corrigir o problema rapidamente. Isso faz todo sentido. Mas, e se estivermos lidando com uma API de terceiros que não fornece exceções úteis? E se as mensagens de erro deles forem apenas um monte de códigos e jargões enigmáticos? É assim, as alegrias de lidar com APIs de terceiros. É aí que a estratégia de encapsulamento de que falamos antes é útil novamente. Ao encapsular essa API em seu próprio código, você pode interceptar essas exceções inúteis e traduzi-las em algo mais significativo. Então é como ter um tradutor à mão para decifrar a linguagem secreta da API e torná-la compreensível para o resto do nosso código. Exatamente. E ao fornecer essa camada de tradução, você torna a sua base de código muito mais resiliente a mudanças na API. Se a API mudar seu tratamento de erros no futuro, você só precisa atualizar seu código de wrapper, em vez de ter que caçar cada instância onde você está interagindo com a API. Ok, essa é uma ótima dica. Então, falamos sobre evitar não usar exceções de forma eficaz e encapsular APIs de terceiros para lidar com seus erros de forma elegante. Há mais alguma coisa que devemos ter em mente quando se trata de tratamento de erros limpo? Bem, há um outro aspecto importante que código limpo enfatiza e é algo que muitas vezes é esquecido, o registro. Registro, você quer dizer, como manter um registro de todos os erros que ocorrem? Exatamente. O registro é crucial para entender como o seu software se comporta no mundo real e identificar padrões nos erros que ocorrem. É como ter uma caixa preta para seu software, capturando todos os eventos que levaram a uma falha ou outro problema crítico. Essa é uma ótima analogia. E ao analisar esses registros, você pode obter insights valiosos sobre o que está causando os erros e como impedi-los de acontecer novamente. Isso está começando a parecer um novo nível de depuração, ir além de apenas corrigir o problema imediato e usar os erros como oportunidades para aprender e melhorar a base de código. Exatamente. E essa é realmente a essência do tratamento de erros limpo. Não se trata apenas de reagir a erros, mas de evitá-los proativamente e aprender com eles para tornar seu software mais robusto e confiável. Estou começando a ver como isso vai muito além de apenas escrever código limpo. Trata-se de construir uma cultura de qualidade e melhoria contínua. É isso aí. E, você sabe, código limpo não te diz apenas o que fazer, mas também explica por que essas práticas são importantes. Trata-se de entender os princípios por trás do código limpo para que você possa aplicá-los em qualquer situação. Isso é tão importante. Porque qualquer um pode aprender um conjunto de regras, mas é a compreensão dos princípios que te dá a flexibilidade para se adaptar e resolver problemas criativamente. Com certeza. E quando se trata de tratamento de erros, entender os princípios pode significar a diferença entre um sistema que trava e queima e um que lida graciosamente com até mesmo as situações mais inesperadas. Essa foi uma análise profunda, fascinante. Já estou me sentindo mais confiante para lidar com o tratamento de erros em meus próprios projetos. Eu também. É incrível como alguns princípios simples podem ter um impacto tão grande na qualidade e na capacidade de manutenção do nosso código. Bem, acho que cobrimos muito terreno nesta sessão. Vamos fazer uma pausa rápida e voltar para encerrar nossa análise profunda do código limpo e do tratamento de erros. Fiquem ligados. Até já. De volta ao Entre Linhas do Código, antes do intervalo a gente estava falando sobre os detalhes do tratamento de erros limpo. Sabe, o tipo de coisa que separa os ninjas da depuração dos "ai meu Deus, o que aconteceu?"
E por falar em coisas que te fazem gritar, ai meu Deus, a gente ia falar do Nu, aquele assassino silencioso à espreita nos nossos códigos. Ainda tô pensando na analogia da mina terrestre. É uma imagem forte, né? Porque o Nu pode realmente explodir na sua cara se você não tomar cuidado. Lembra que o livro enfatiza que retornar Nu é só empurrar o problema para outra pessoa. É tipo dizer, não sei o que fazer com isso, então se vira. E essa outra pessoa pode ser você mesmo no futuro, né? Voltando para um código meses depois sem ter ideia de por que ele tá travando de repente por causa de um Nu sorrateiro. É isso aí. É como deixar uma armadilha para você mesmo no futuro, e não do tipo legal, tipo uma festa surpresa de aniversário, mas do tipo que você encontra num templo antigo, cheio de dados envenenados. Quero usar, não é problema. Mas qual a alternativa? Como a gente lida com aquelas situações em que algo pode não existir? Bom, o livro sugere algumas estratégias. Lançar uma exceção pode ser uma boa, especialmente se a situação for realmente excepcional. É como dizer, ei, algo inesperado aconteceu aqui e a gente precisa parar tudo e descobrir o que é. Faz sentido. Então, exceções são tipo aqueles botões vermelhões de parar, você só aperta quando algo está seriamente errado. Exatamente. Mas e se a situação não for tão grave? Tipo, se for algo que pode acontecer normalmente, como uma busca que não retorna nenhum resultado. Bom ponto. A gente não quer lançar uma exceção toda vez que alguém pesquisar por algo que não existe. Ia ser como disparar o alarme de incêndio toda vez que a torradeira esquenta um pouco demais. Verdade. Nesses casos, retornar um objeto de caso especial pode ser uma boa solução. Esse objeto representaria claramente a ausência de um valor, sem a ambiguidade do Nu. Então é como ter um marcador específico. Algo diz, não tem nada aqui, mas está tudo bem, faz parte do plano. Isso aí. E, ao fornecer um objeto específico, você evita toda aquela adivinhação de é Nu ou não é, que pode dar tanta dor de cabeça. Certo, então a gente já falou sobre retornar Nu. Mas e passar Nu para funções? É tão perigoso quanto? Ah, com certeza. Passar Nu para uma função é como dar uma arma carregada para alguém sem dizer se a trava de segurança está ligada. É pedir para dar problema. Essa analogia é de arrepiar, qual a solução? A gente só precisa ser super vigilante e garantir que nunca está passando Nu por aí. Bem, a vigilância é fundamental. Mas Código Limpo também enfatiza a importância de projetar suas funções para serem à prova de Nu. A prova de Nu? O que isso significa exatamente? Significa garantir que suas funções consigam lidar com valores Nu de forma elegante, sem lançar exceções inesperadas ou causar outro comportamento estranho. Então, é como construir uma cerca em volta da sua função para manter esses valores Nu chatos do lado de fora. Boa maneira de pensar. E uma forma de construir essa cerca é simplesmente evitar usar Nu como parâmetro. Se um valor for opcional, considere usar um tipo ou estrutura diferente que represente explicitamente a ausência de um valor. Certo, então a gente está falando de projetar nosso código de uma forma que minimize o risco de desastres relacionados a Nu. Mas e aquele código legado, o que já está cheio de Nus? Como a gente limpa isso? Essa é complicada, com certeza. Lidar com código legado é sempre um desafio, principalmente quando se trata de nus. Mas calma, código limpo, tem algumas dicas para isso também. Beleza, me dá um pouco de esperança. Qual o primeiro passo para enfrentar essa fera infestada de Nu? Testes. Como sempre, ter um bom conjunto de testes é sua melhor defesa contra comportamentos inesperados. Ao lidar com código legado, os testes podem agir como uma rede de segurança, permitindo que você refatore e limpe as coisas sem medo de quebrar tudo. Então, antes de mexer nos nus, a gente precisa ter certeza de que tem testes para detectar qualquer consequência indesejada. Exatamente. É como ter um mapa do campo minado antes de começar a limpar. Os testes vão te dizer onde são os pontos perigosos para você poder prosseguir com cuidado. Certo, testes em posição. E agora, como a gente começa a remover esses nus no código? Uma das técnicas mais eficazes é o encapsulamento. Você pode criar classes ou funções que envolvam um código infestado de Nu e forneçam uma interface mais limpa e segura para o resto do aplicativo. É como colocar a área infectada em quarentena, impedindo que o vírus Nu se espalhe para as partes saudáveis do código. Exato. E dentro dessa área em quarentena, você pode aplicar todas as estratégias que a gente já mencionou. Lançar exceções, usar objetos de caso especial e projetar funções à prova de Nu. Entendi. Então, o encapsulamento ajuda a conter o dano e gradualmente refatorar o código legado em algo mais gerenciável e menos propenso a explosões por causa de Nu. Isso aí. É um processo gradual, mas com paciência e persistência, você consegue transformar até o código mais cheio de Nu num exemplo brilhante de código limpo e sem erros. Isso é animador, mas eu tenho mais uma pergunta. A gente falou bastante sobre evitar Nu e usar outras estratégias como exceções e objetos de caso especial. Mas e as exceções? Como garantir que elas sejam realmente úteis? Ótima pergunta.
Porque lançar uma exceção é só metade da batalha. A outra metade é garantir que essa exceção forneça informações suficientes para resolver o problema. Verdade. Não tem nada mais frustrante do que receber uma mensagem de erro vaga que te deixa sem saber o que aconteceu. Com certeza. E é aí que entra o conceito de fornecer contexto junto com as suas exceções. Tá, me fala mais sobre esse negócio de contexto, como a gente torna nossas exceções mais informativas e úteis. Pensa assim, quando acontece um erro, você quer dar para a pessoa que está depurando o código, que pode ser você mesmo no futuro, o máximo de informações possível para ajudar a rastrear o problema. Isso significa incluir coisas tipo o nome do arquivo, o número da linha e uma mensagem de erro clara e concisa que explique exatamente o que deu errado. É como deixar um bilhete detalhado para o seu eu do futuro, explicando a situação e dando todas as pistas para resolver o mistério. Exatamente. E às vezes incluir o rastreamento de pilha também ajuda. Isso te dá um mapa de como o código chegou no ponto em que a exceção foi lançada. Como refazer os passos do criminoso, seguindo a trilha de migalhas de pão para ver como ele conseguiu escapar. Você está afiado hoje com as analogias. E quanto mais informações você fornecer nas suas exceções, mais fácil vai ser depurar e corrigir o problema rapidamente. Faz todo sentido. Mas e se a gente estiver lidando com uma API de terceiros que não fornece exceções úteis? E as mensagens de erro forem só um monte de códigos e jargões sem sentido? As maravilhas de lidar com o IPA de terceiros. Aí entra a estratégia de encapsulamento que a gente já mencionou. Encapsulando o IPA no seu próprio código, você intercepta essas exceções inúteis e traduz elas para algo mais significativo. Então é como ter um tradutor para decifrar a linguagem secreta da API e tornar ela compreensível para o resto do nosso código. Exatamente. E ao fornecer essa camada de tradução, seu código fica muito mais resistente a mudanças na API. Se a API mudar o tratamento de erros no futuro, você só precisa atualizar seu código de wrapper, em vez de ter que caçar cada lugar onde você interage com a API. Ótima dica! Então, a gente falou sobre evitar null, usar exceções de forma eficaz e encapsular APIs de terceiros para lidar com seus erros de forma elegante. Tem mais alguma coisa que a gente precisa lembrar quando se trata de tratamento de erros limpo? Tem mais um aspecto importante que o código limpo enfatiza, e é algo que muita gente esquece: registro. Registro, tipo, manter um registro de todos os erros que acontecem. Isso aí. O registro é crucial para entender como seu software se comporta no mundo real e identificar padrões nos erros que ocorrem. É como ter uma caixa preta para o seu software, capturando todos os eventos que levaram a falha ou outro problema crítico. Boa analogia. E analisando esses registros, você pode ter insights valiosos sobre o que está causando os erros e como impedir que eles aconteçam de novo. Agora eu estou começando a entender. Mas que tipo de informação a gente deve registrar? É só registrar a mensagem de erro e pronto. A mensagem de erro é importante, mas é só a ponta do iceberg. Você quer registrar o máximo de contexto relevante possível: a data e hora, o ID do usuário, se aplicável, as ações específicas que levaram ao erro e até o estado do sistema no momento do erro. É como pintar um quadro completo da cena do crime: o quem, o que, quando, onde, porquê do erro. Boa. Ter todas essas informações pode ser muito útil quando você está tentando encontrar aqueles bugs mais complicados. É como ter uma máquina do tempo que te permite voltar e ver exatamente o que estava acontecendo no momento em que o erro ocorreu. E o registro não serve só para depurar. Ele também pode ser muito útil para monitorar o desempenho do seu aplicativo e identificar áreas em que você pode precisar fazer otimizações. Verdade. Então não é só consertar as coisas depois que elas quebram, é melhorar o sistema proativamente e evitar problemas futuros. Exatamente. E hoje em dia tem várias ferramentas e frameworks de registro ótimos que facilitam muito a implementação de uma estratégia de registro robusta. Vou dar uma olhada nessas ferramentas, isso é revelador. Eu estou começando a perceber que o registro é muito mais do que uma tarefa chata. É uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a construir um software melhor e mais confiável. Com certeza. E tudo volta para aquele princípio central do código limpo. Escrever código que seja fácil de entender, manter, depurar. Porque quando seu código é limpo e bem organizado, até o tratamento de erros fica mais agradável. Bendito. Acho que essa é a deixa perfeita para encerrar nossa imersão no capítulo 7 do Código Limpo. A gente cobriu bastante coisa hoje, desde os perigos do nu até o poder do registro, e espero que nossos ouvintes estejam se sentindo inspirados a adotar os princípios do tratamento de erros limpo em seus próprios projetos. Eu também. E lembre-se, é uma jornada, não um destino. Todos nós estamos constantemente aprendendo e melhorando, e Código Limpo é um guia fantástico para essa jornada. Com certeza. Então, até a próxima. Mantenha seus erros limpos e seus códigos ainda mais limpos. Obrigado por se juntar a nós no Entre Linhas do Código. Boas linhas de código. A gente está de volta com o Entre Linhas do Código. Nossa, fizemos uma verdadeira expedição pelo mundo do tratamento de erros limpo, né?
Desde aqueles nus irritantes até a arte de escrever sessões informativas, deu para ver que o tratamento de erros vai muito além de só jogar um bloco try-catch em volta do código e torcer para o melhor. Verdade. E acho que uma das lições mais valiosas do Código Limpo é essa ideia de que o tratamento de erros não é só consertar problemas, é projetar sistemas que são resilientes por natureza e mais fáceis de manter no longo prazo. É tipo a diferença entre remendar um telhado com goteira e construir uma base sólida que aguenta qualquer tempestade. Perfeita analogia. E falando em base sólida, a gente estava falando da importância do registro, né? Quando se trata de tratamento de erros. Registro. Eu sei que é importante, mas vou confessar, às vezes eu acabo deixando para depois. Tipo, preciso registrar esse erro, mas estou com pressa, depois eu volto. Acho que todo mundo já fez isso. Mas o Código Limpo enfatiza que o registro não deveria ser deixado para depois. Ele devia ser parte integral da sua estratégia de tratamento de erros. Tá bom, me convence. Por que o registro é tão importante? Além de só ter um histórico do que deu errado. Pensa bem. Quando você tem um bom sistema de registro, você não está só capturando erros, você está capturando dados valiosos que podem te ajudar a entender como seu software está se comportando de verdade no mundo real. Então, é como ter uma janela para os bastidores do seu aplicativo, você consegue ver o que está acontecendo, o que está funcionando, o que está dando errado e onde você pode precisar fazer melhorias. Exatamente. E quanto mais dados você tiver, mais fácil é identificar padrões e as causas dos problemas. É como ser um detetive, quanto mais pistas você tiver, maiores as chances de resolver o caso. Tá, agora eu estou entendendo. Mas que tipo de informação a gente deve registrar? É só anotar mensagem de erro e pronto. Bom, a mensagem de erro é importante, claro, mas é só a ponta do iceberg. Você quer registrar o máximo de contexto relevante possível. Data e hora, a ID do usuário se tiver, as ações que levaram ao erro e até o estado do sistema no momento do erro. É como pintar um quadro completo da cena do crime. O quem, o que, quando, onde e porquê do erro. Boa, ter todas essas informações pode ser muito útil quando você está tentando encontrar aqueles bugs mais cabeludos. É como ter uma máquina do tempo que te permite voltar e ver exatamente o que estava acontecendo no momento em que o erro ocorreu. E sabe, o registro não serve só para depuração. Ele também pode ser muito útil para monitorar o desempenho do seu aplicativo e identificar áreas onde você pode precisar fazer otimizações. Verdade. Então não é só consertar as coisas depois que elas quebram, é melhorar o sistema proativamente para evitar problemas no futuro. Exatamente. E hoje em dia tem um monte de ferramentas e frameworks de registro ótimos que facilitam muito implementar uma estratégia de registro robusta. Vou dar uma olhada nessas ferramentas com certeza. Isso foi muito esclarecedor. Estou começando a ver que o registro é muito mais do que uma tarefa chata. É uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a construir softwares melhores e mais confiáveis. Com certeza. E tudo isso volta para o princípio básico do código limpo. Escrever código fácil de entender, manter e depurar. Porque quando seu código está limpo e bem organizado, até lidar com erros fica mais tranquilo. Muito bem. Acho que essa é a deixa perfeita para a gente finalizar nossa imersão no capítulo 7 do Código Limpo. A gente cobriu muita coisa hoje, desde os perigos do NU até o poder do registro, e espero que nossos ouvintes estejam inspirados a colocar em prática os princípios de tratamento de erros limpo nos seus projetos. Eu também. E lembrem-se, é uma jornada, não um destino final. A gente está sempre aprendendo e melhorando e Código Limpo é um guia excelente para essa jornada. Com certeza. Então, até a próxima. Mantenham seus erros limpos e seus códigos ainda mais limpos. Valeu por ouvirem o Entre Linhas do Código. Até mais. E boas linhas de código para todo mundo.